Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Primeiramente, eu agradeço a toda a gente que se juntou a nós para este webinar. Hoje vamos falar sobre ataques na vertente de e-mail e como é que podemos proteger contra estas ameaças. No que toca aqui a apresentações, o meu nome é João Faria, sou responsável pela área de sistemas e infraestruturas na APR, e o Fábio Ribeiro é Sales Engineer, num dos nossos principais parceiros na área de segurança. E hoje vou falar aqui porque é que os cyberataques existem, vou mostrar aqui quais são os principais vetores de ataque, quais são as principais ameaças. O Fábio irá nos mostrar com a Barracuda como é que podemos mitigar ou como é que podemos proteger o nosso e-mail, à semelhança das proteções de perímetro, como é que podemos adicionar aqui algumas camadas na vertente de e-mail. E no fim vamos reservar aqui um tempo para que vocês possam fazer algumas questões. Vocês podem ir colocando questões durante o webinar e nós no fim iremos responder a todas essas questões. Atualmente os ataques são muito dinâmicos, ou seja, os próprios atacantes usam ferramentas que faz aumentar a precisão dos ataques e mais que nunca os cybercriminosos ao dia 2 sabem exatamente onde é que querem atacar. Preparam-se com antecedência para qualquer falha de segurança, ou seja, a abordagem tradicional que nós tomamos para nos protegermos já não é suficiente. Eu deixo aqui um panorama global onde é que os ataques são mais projetados. No entanto, Portugal, cujo tecido empresarial é constituído por PMEs, poucas empresas contam com processos eficazes para conseguir gerir a segurança, ainda menos para se protegerem proativamente, e digamos que aqui Portugal, a nível mundial, é um dos países que está no top 10 desde 2018, no que toca a ataques na vertente de e-mail. Como podemos ver aqui, os números em 2020 cresceram cerca de 79% e no que toca a este ano, o crescimento continuou aqui no primeiro semestre e até ao dia 2 continuam sempre a crescer as tentativas de ataques e as tentativas fraudulentas no que toca aqui à componente de vetores de ataque. Conseguimos ver aqui que o phishing e aqui a engenharia social e o ransomware através de e-mail são os principais, a porta de entrada preferida dos atacantes. Estes são os principais ataques que nós temos ao dia 2. Nós hoje vamos focar aqui mais na componente de e-mail, mas eu só queria dizer aqui porque é que os ataques existem. Os atacantes atacam porque têm objetivos de roubar informação, seja financeira, seja de clientes, têm um objetivo principal como objetivo financeiro, quer atacar e as empresas e encriptar os dados, roubar os dados com o objetivo de ter retorno financeiro e depois roubar dados que possam ser partilhados em diversas áreas de negócio. Falando de phishing, a pandemia aqui ainda não passou e os atacantes ainda usam muito e-mails de phishing direcionados com a pandemia. Falam muito do tema do Covid-19 e aqui, digamos, como eu já tinha referido anteriormente, hoje em dia o ataque por e-mail é o veículo número 1 de entrada para os atacantes. Hoje não temos os ataques de phishing normais, temos só puramente phishing que tem o objetivo de atingir uma larga escala de pessoas, mas também temos ataques de phishing mais sofisticados.
temos o phishing e o spear phishing. Qual é a diferença? Phishing é um ataque tradicional que tem como objetivo, como eu tinha dito, atingir um número grande de pessoas. O spear phishing é um ataque personalizado em que o objetivo visa atacar uma pessoa específica ou uma organização específica. Como é que isto funciona? Normalmente isto é dividido em 4 passos. Primeiramente, identificando aqui a pessoa, por exemplo, o manager da minha empresa, um CEO. O segundo passo passa por recolher informações sobre essa pessoa, como amigos, família, obter essas informações através de redes sociais, Facebook ou LinkedIn. E o terceiro passo passa por criar aqui um assunto com um caráter urgente, com um anexo para um colega executar, por exemplo, uma folha de salários 2021, atualização de salários ou um relatório qualquer que precisa de examinar com urgência. E o quarto passo, no fundo, passa por roubar os dados que este utilizador vai introduzir no link, a fornecer um anexo em baixo que é enviado, que vai infectar o computador. E aqui, o atacante já consegue entrar no sistema e roubar os dados. Temos aqui um exemplo de um e-mail de phishing, em que o atacante vos envia um e-mail a dizer que estão a tentar roubar as vossas credenciais. Basicamente, isto, quando nós clicarmos neste link para mudar a password, vai-nos fazer aqui um redirecionamento para um link malicioso, mas vai ter um formulário identificado ao Google. Basicamente, vocês vão introduzir as vossas credenciais, vai-vos perder as credenciais novas e os atacantes vão conseguir entrar na vossa conta. Aqui, como eu tinha dito, os principais objetivos dos atacantes passa aqui pelo retorno financeiro. Agora, falando aqui de ransomware. Ransomware continua a estar no top dos ataques a nível mundial, ainda continua a crescer diariamente. E basicamente uma ransomware é um malware que encripta os dados de um utilizador ou do negócio, pode ser base de dados, aplicações, em que os atacantes fazem um resgate financeiro que é pedido normalmente em bitcoins. E este tipo de ataque causa danos significativos nas empresas e pode parar toda uma operação de uma empresa. Agora, temos aqui um formulário de um ransomware em que vocês vão ter basicamente um formulário deste género, em que é feito aqui um resgate financeiro, em que o atacante deixa a mensagem com os passos todos que vocês têm que efetuar para pagar e para reaver aqui os dados. Os ataques ransomware têm mais sucesso nas SMBs, isto porque as SMBs não têm tanta capacidade de adicionar em tantas camadas para evitar estes ataques de malware. E digamos que em Portugal as empresas, a maior parte das SMBs têm um nível de maturidade muito baixo e precisam urgentemente de adicionar aqui camadas de segurança, seja na vertente de e-mail ou na vertente de print, para que consigam mitigar estes ataques. Agora, falando aqui como é que nos podemos proteger, eu deixo aqui uma checklist que nos ajuda aqui a evitar a interrupção do negócio. Digamos, no que toca a servidor de e-mail, se formos alvos de ataque, conseguirmos identificar rapidamente qual foi a origem do ataque, quem sofreu esse ataque e isolar o mesmo, à semelhança do que fazemos nas outras soluções, de perímetro, para aqui com o objetivo de não comprometer a organização toda. É importante também protegermos as nossas aplicações e também é muito importante, não deixar de esquecer, ter um backup de toda a informação. Aliado a isto tudo, a componente mais importante que permite mitigar e perceber o que é que está a acontecer na vertente de e-mail é termos visibilidade, termos uma plataforma com visibilidade
para conseguirmos ver o que é que está a acontecer ou se estamos a tentar ser alvos de tentativas de ataque. Agora, temos aqui outras questões, como proteger a autenticação, aqui com 2 fatores, e utilizar passwords com complexidade. Agora, eu falei destes cyberataques, dei aqui algumas recomendações e falei aqui como é que os atacantes tentam entrar aqui nas nossas empresas através da vertente de e-mail, e eu vou passar aqui a palavra ao Fábio, que o Fábio vai nos mostrar aqui como é que podemos adicionar camadas e como é que podemos mitigar aqui alguns ataques. Fábio, estás-me a ouvir? Sim. Obrigado, João. Excelente introdução, que assim já consigo pegar num ponto importante, que é na parte então de como é que nós conseguimos realmente resolver toda a problemática que tu aqui apresentaste. Deixa-me só ver se eu consigo então partilhar o meu ecrã. Eu creio que neste momento já o conseguem visualizar. Aquilo que vamos aqui desmistificar é aquilo que é a segurança de e-mail. Tipicamente, quando nós pensamos num ataque, e isto para nos enquadrar também, que é um bocadinho do que o João estava a falar e muitíssimo bem, em que um ataque passa por diversas fases, em que normalmente a fase em que nós detectamos o ataque é a fase final, em que já aconteceu algo malicioso. Ou que esse algo malicioso que aconteceu é mais visível, será o ponto correto. Ou seja, em que, quando nós estamos a falar, por exemplo, ao nível do ransomware, aquilo que estamos a dizer é que a minha empresa já foi encriptada, já houve provavelmente roubo de informação, etc. Mas é preciso entender que quando nós temos um ataque de ransomware ou outro tipo de malware ou ameaça mais avançada, ela não nasceu na nossa empresa. Para que ela consiga chegar à nossa empresa e à nossa infraestrutura, muitas outras camadas de proteção foram exploradas. E uma das principais camadas de proteção que é muitíssimas vezes explorada é a componente de e-mail. E a forma como tipicamente, eu diria que quase todos os clientes ou muitas das vezes analistas de cibersegurança olham para a componente de e-mail, olham num formato de que o e-mail é um vetor do ataque. É um ponto de entrada do ataque. E que é verdade. O problema é que esta informação é insuficiente. O que isso significa? Dentro do e-mail, que é ele um vetor do ataque, existem muitos outros vetores do ataque que são explorados dentro do próprio e-mail. E é essa parte que nós temos que ter muitíssima atenção e temos que perceber como é que nós conseguimos adressar corretamente este tipo de ameaças. Vamos perceber um bocadinho o que é que tem sido a evolução, o que é que tem sido aquilo que é o aumento e o tipo de ataques que nós temos assistido ao longo dos anos. Nós, no início, aquilo que tipicamente assistíamos ao nível de e-mail, olhávamos para spam, para ameaças tradicionais, malware tradicionais, olhávamos mais recentemente, se calhar à volta de 2008, 2009, e estamos a falar em clientes muito nicho, estamos a falar de criar um cliente muito enterprise, em que já se começava a olhar para Zero Days. Zero Days é um ataque novo, único, que nunca foi analisado e que dificulta a sua detecção, porque tipicamente as ferramentas de detecção, naquilo que é uma segurança tradicional de e-mail, funcionam à base de conhecimento prévio, ou seja, eu conheço aquele link, eu conheço aquela ameaça, então dá-me a probabilidade de ser uma ameaça, naquele caso, porque eu a conheço e então bloqueio. Se eu estou a falar que é algo novo, único, que nunca foi analisado, irá obviamente passar por esse tipo de camadas se nós nos basearmos só na detecção aqui tradicional. Depois temos tido cada vez mais phishing, como o João falou muito bem, cada vez mais ataques a fazerem-se passar por determinadas organizações, para que a probabilidade, porque isto é um jogo probabilístico, e o objetivo principal é que a vítima tenha uma maior probabilidade de cair nesta ameaça. Só que nós cada vez mais estamos a assistir, e principalmente nesta última década, estamos a assistir cada vez mais a ataques mais sofisticados, como o João também falou, ao nível do ransomware, que é uma das grandes preocupações, spear phishing,
o tal phishing dedicado, que já explicou também muito bem, e depois estamos a falar também outro tipo de ameaças, um bocadinho mais evoluídas e muitíssimo mais complicadas de serem detectadas, como é o caso da social engineering, porque a engenharia social tem uma particularidade que deixa todos os analistas e todos os implementadores de cibersegurança nervosos. É que a engenharia social tem a capacidade de rapidamente ultrapassar todas as barreiras de cibersegurança que nós colocamos. Porquê? Porque a forma de nós conseguirmos adressar aquilo que é um ataque de engenharia social é nós conseguirmos formar os utilizadores, porque um ataque de engenharia social baseia-se essencialmente no user, na probabilidade do user ser explorado, não a nível informático. Esta é a diferença. Muitas das vezes também assistimos a um compromisso e aqui uma ameaça em que muitas das vezes a minha própria empresa, o e-mail da minha própria empresa está comprometido, e este é um ponto importante, e de certeza que vocês já ouviram falar neste tipo de ataques, em que no final o e-mail da minha empresa é usado para explorar ou para enviar ataques para, por exemplo, os meus clientes. É essa técnica de ataque que chama-se account takeover. A capacidade de eu, como atacante, conseguir controlar uma determinada conta de e-mail de uma determinada vítima e usar esta conta de e-mail para ser ela, a partir daquele momento, o meu formato de deployment, de envio destas mesmas ameaças. E esta é uma das ameaças mais atuais e mais complicadas de serem detectadas. Agora, vamos ver aquilo que é a evolução também a nível de proteção, naquilo que é o e-mail e como é que nós fomos sempre adressando aquilo que é a segurança de e-mail. E como é que também nós, Barracuda, conseguimos, obviamente, aqui ajudar nesta componente de segurança de e-mail e como é que vamos dar ou realizar aquele extra mile, fazer aquele ponto extra que realmente é aqui fundamental para nós nos protegermos contra as ameaças mais avançadas. Aquilo que existia nos primórdios e no início era que não se falava em ameaças a nível de e-mail. Rapidamente se começou a detectar e-mails de spam, e-mails de bulk, que nós rapidamente teríamos que resolver e ter uma proteção sobre esses mesmos e-mails. Então, o que é que se fez? Pensou-se que, e está correto, continua a ser uma das formas de proteção, a implementação aqui de um gateway, ou diríamos aqui um equipamento ou uma componente a nível de software que seja capaz de filtrar e inspecionar o e-mail antes do e-mail chegar ao meu servidor de e-mail. A ideia de eu colocar neste ponto a nível de filtragem é porque se eu colocar, vamos dizer, por exemplo, a seguir ao servidor de e-mail, o meu servidor de e-mail já está comprometido, portanto eu tenho que atuar aqui antes. Aí chama-se a capacidade de eu ter aqui uma filtragem ao nível do gateway. Este gateway, que é assim que nós os chamamos, vai filtrar os e-mails para que eles cheguem ou não cheguem, caso sejam ameaças, ao meu email server. E rapidamente com este tipo de filtragem conseguimos perceber se estamos a falar de um domínio fidedigno, vamos dizer que uma determinada empresa que tem um O no nome e em vez de ter um O naquele domínio tem um 0, por exemplo. Para quê? Para que a probabilidade do utilizador cair naquela ameaça e achar que está a falar com uma empresa fidedigna seja maior. Mas isto é uma técnica que, por exemplo, é rapidamente detectada por uma filtragem de e-mail. Consegue aqui detectar que, de facto, há aqui uma tentativa de se fazer passar por uma empresa que não é. E, ao nível do gateway, eu consigo rapidamente fazer esse tipo de filtragem. Agora, nós chegamos rapidamente à conclusão também que era insuficiente este tipo de filtragem. Precisávamos de filtrar também noutros formatos. E precisamos de filtrar não só a entrada, mas também a nível de saída. Ou seja, eu não quero que a minha organização seja um veículo para atacar outras empresas. E quero também garantir que a informação confidencial, a informação importante para a minha empresa, continue a residir só na minha empresa. Caso exista uma tentativa que pode ser maliciosa, ou pode ser um utilizador que se equivocou, que se enganou e enviou um e-mail por engano a um contacto que não era suposto e revelou informação confidencial, eu quero garantir que também, ao nível do e-mail, da saída do e-mail, eu tenho capacidade de atuar. Outro ponto importante é que, quando tipicamente nós falamos em camadas de segurança, num espectro
total, aquilo que nós dizemos sempre é que, para além de todos os produtos e uma implementação do modelo de cibersegurança, é que tem que sempre existir a componente de backup. Ora, essa parte em que no modelo de cibersegurança tem que existir uma componente de backup, também deve existir na parte de e-mail. Portanto, eu tenho que ter o backup da minha informação ao nível do e-mail. Reparem que não só eu devo ter o backup da minha informação ao nível do e-mail, de e-mail em si, mas eu também devo ter tudo aquilo que envolve a componente de e-mail. Por exemplo, no caso do Office 365, que é aquilo que nós principalmente estamos aqui a falar, nós temos que fazer, ou temos que ter aqui uma ferramenta capaz de fazer o backup de aplicações muito utilizadas via Office 365, que são elas Microsoft Teams, o OneDrive, a componente SharePoint. Eu tenho que ser capaz de ter aqui uma ferramenta que também me faça o backup desta informação que reside nestas aplicações associadas ao e-mail. Outro componente também muito importante é a capacidade de eu ter arquivo dos e-mails. Uma coisa é eu fazer backup, faço backup na íntegra da estrutura, por exemplo, da minha caixa de e-mail, das minhas pastas que eu tenho, da minha organização, do meu Outlook, por exemplo, mas eu quero também ter a capacidade de armazenar os e-mails num sentido tal. Eu quero ter um contentor de arquivo que me vai armazenar todos os meus e-mails. E qual é a vantagem? A vantagem é, por questões de compliance, eu consigo ter armazenados os e-mails por o tempo que eu quiser, por uma questão de resiliência, em que, neste caso, eu tenho aqui a capacidade de, caso falhe o meu servidor de e-mail, caso, por exemplo, a Microsoft tenha algum problema e o servidor de e-mail não esteja a funcionar, eu continuo a receber os meus e-mails e consigo dar aos meus utilizadores a capacidade de eles lerem esses mesmos e-mails através do arquivo. Consigo utilizar o meu arquivo para fazer pesquisas mais avançadas. Portanto, este é um dos pontos que tem que estar, obviamente, aqui implementado. Quando nós falamos em ameaças mais avançadas, precisamos de ter algo que detecte aquilo que é novo, único, nunca foi analisado. Agora, como é que eu detecto uma ameaça que nunca foi analisada anteriormente? Eu tenho que executá-la. Eu tenho que perceber qual o real comportamento dessa ameaça ou dessa suspeita que eu tenho sobre essa ameaça. E realmente chegar à conclusão que, de facto, eu tenho razão, é uma ameaça, ou não é um falso positivo e devo, obviamente, entregar esse e-mail. Para isso, utilizamos uma técnica de sandboxing. Utilizamos uma sandbox em que aquilo que vamos fazer é, vamos pegar no e-mail, sempre que existir suspeita, por exemplo, ao nível dos anexos, e sempre que houver ali um anexo suspeito de uma ameaça nova, única, que nunca foi analisada, pegamos nesse anexo e enviamos para uma cloud nossa, da Barracuda, em que vamos analisar o real comportamento dessa ameaça. Vamos executá-la em todos os ambientes possíveis e imaginários, para realmente termos a noção se se trata de uma ameaça ou não. Se se tratar de uma ameaça, bloqueamos imediatamente esse e-mail ou removemos o anexo assim que estiver configurado, ou então, caso não seja uma ameaça, entregamos o e-mail ao email server. Agora, outro ponto muito importante, e é aquilo que eu mencionei que é uma das grandes preocupações, é a capacidade de fazer social engineering. Porque por mais que eu coloque robustez naquilo que é o meu gateway, por mais que eu adicione camadas de segurança neste meu gateway, o utilizador faz um bypass a toda esta componente de segurança, nada disto me serve. Atenção, não interpretem que só devemos nos basear numa formação do utilizador. É fundamental que os utilizadores estejam formados para não caírem ameaças, mas é fundamental na mesma que exista a capacidade, então, de proteção ao nível do gateway, filtragem à cabeça, diria assim. Tá? Quando eu utilizo social engineering, aquilo que vai acontecer como atacante é que eu vou conseguir muitas das vezes entrar pela porta traseira. Este social engineering não só eu posso fazer diretamente à minha vítima via endereço corporativo, como eu posso utilizar via endereço pessoal. Reparem no seguinte exemplo. Há bocadinho o João estava a mostrar um print em que estava a demonstrar um ataque feito através do Gmail. Eu, como utilizador, eu tenho conta de Gmail pessoal. E muitos de nós, eu diria que praticamente todos, vamos consultar o nosso e-mail pessoal também na empresa. Então, eu vou ao website da Google e vou consultar o meu e-mail. E que pode dar o caso de esse meu endereço de e-mail pessoal estar infectado. E comprometer a minha máquina, comprometer a organização onde eu me encontro. E é isto, eu
está a existir aqui uma capacidade de entrar das ameaças via backdoor, que é um ponto também muitíssimo importante, que temos que ter muitíssima atenção. Outro ponto também muito importante, naquilo que são as ameaças e como é que nós devemos olhar para elas, é que o principal objetivo de um atacante, muitas das vezes, obviamente que é atacar a infraestrutura, mas nem sempre é esse o principal objetivo. Ou até pode ser, mas tem como objetivos secundários outros pontos. Um dos dados importantes é que Portugal é o segundo país do mundo que mais sofre ataques de phishing. E é o terceiro país do mundo em que nesses ataques de phishing coloca as credenciais. Ou seja, nós estamos muitíssimo bem posicionados, de forma errada, obviamente, em que nós temos ataques em que os utilizadores acabam por colocar credenciais de acesso de e-mail, por exemplo, em maior parte dos ataques. O que é que isso dá à capacidade do atacante? Dá a capacidade do atacante ficar com credenciais verdadeiras, em que vai rapidamente fazer um ponto, que é testar contra outras aplicações. Porque muitos utilizadores usam as mesmas credenciais para muitas outras aplicações. Então a primeira coisa que vai fazer é testar contra outras aplicações. Mas depois também vai fazer um ponto importante, em que muitas das vezes nós dizemos que, não, a minha empresa nunca foi atacada, mas os meus clientes realmente são muito atacados. E até dizem que são atacados por mim. Bem, isto acontece porquê? Porque um dos pontos que o atacante vai fazer é conseguir obter os dados de acesso, username e password, daquele utilizador que foi vítima de um ataque, e irá ter acesso à conta de e-mail daquele utilizador. E o que irá fazer é, irá criar regras dentro da caixa de e-mail daquele utilizador. Ou seja, aquele e-mail, a conta de e-mail daquele utilizador, será a partir deste momento utilizada para fazer o envio de ameaças para todos os contactos. E o utilizador e a empresa nem se apercebe que isto está a ser executado. É isto que chamamos de account takeover. Bem, resumindo, aquilo que chegamos à conclusão é que a segurança baseada só a nível de gateway não é mais suficiente. Existem aqui diversos desafios, como eu vos apresentei, principalmente na componente de social engineering. Notem, e este é um ponto fundamental, que na mesma é importantíssimo que exista segurança ao nível do gateway. E é a base da segurança. Devemos, on top, se colocar mais camadas de defesa. Ou seja, quando eu tenho aqui um gateway, eu tenho a capacidade de olhar para a reputação de e-mail, olhar para o domínio, olhar para links que existem no e-mail, olhar para possíveis anexos que são ameaças tradicionais, que são avançadas, que são novas, e consigo analisar isto tudo antes de entregar o e-mail. Mas depois preciso de ter outras camadas de segurança para detectar ameaças mais avançadas. É isto que nós chamamos o nosso multi-layer protection na componente de e-mail. Aquilo que nós pensamos num modelo de cibersegurança, um modelo de cibersegurança que tipicamente nós fazemos para a nossa empresa, nós pensamos sempre em várias camadas de proteção, vários produtos. É a mesma forma que nós devemos olhar para o e-mail. Se nós olhamos o e-mail como um só vetor de ataque, muito provavelmente vamos ser alvo a nível de e-mail. Agora, se olharmos para aquilo que é o real problema a nível de e-mail, e percebemos que dentro do e-mail existem vários vetores que podem ser explorados e várias técnicas que são utilizadas, eu consigo perceber que eu preciso de um modelo muitíssimo mais robusto a nível de e-mail, a nível de proteção de e-mail. Que, volto a dizer, na mesma, tem que existir a componente de segurança de gateway. O gateway vai fazer a segurança ao nível de inbound e outbound, ou seja, entrada e saída de e-mails. Esses e-mails vão ser filtrados, vão ser inspecionados. O que é que o Barracuda tem aqui capacidade de oferecer? Quando nós temos aqui um gateway, tem a capacidade de oferecer também a componente de encriptação e data loss prevention. Vou-vos rapidamente aqui demonstrar aqui algumas características. Esta que nós estamos aqui a ver, esqueci-me de estar aqui. Agora sim, acredito que estejam a ver. Esta é a nossa plataforma de gestão desta segurança de e-mail em cloud. Queremos simplificar tanto o processo de instalação como uma componente, então, de gestão que nós aqui temos. Um dos pontos aqui importantes é que a Barracuda que nós aqui estamos aqui a falar, se hoje essas camadas de proteção eu só quiser, por exemplo, avançar com a componente de gateway, porque ao dia de hoje eu considero que é aquilo que eu mais preciso,
amanhã posso adicionar todas as outras camadas em falta e ter então assim a proteção completa, sem ter que para isso fazer nenhuma configuração adicional. Quando eu estava aqui a falar na componente de gateway, eu tenho a capacidade então de filtrar entrada e pedido de e-mail. E tenho a capacidade então de fazer a componente de data loss prevention ou componente de encriptação. E este é um ponto muitíssimo importante. Eu posso criar regras em que me diz, olha, sempre que escrever no assunto ou na parte do conteúdo do e-mail a palavra encriptado, eu vou encriptar-te este e-mail. Mas vamos dizer que há um determinado projeto que eu não quero que saia da minha empresa, porque é um projeto confidencial. Se aparecer o nome do projeto, eu vou, olha, mover este e-mail para quarentena, quer esteja a palavra no subject, nos cabeçalhos, no corpo de e-mail, quer esteja em anexo. Portanto, eu tenho esta capacidade também aqui de olhar para a saída do e-mail e fazer sair esse e-mail encriptado, se eu quiser, de forma manual ou de forma automática. Portanto, eu posso manualmente escrever encripto e esse e-mail é encriptado, ou então eu crio regras para forçar essa encriptação. Outro ponto que existe quando nós falamos aqui na componente gateway é a capacidade então de ter aqui arquivo. Eu com o arquivo consigo, obviamente, como todos os e-mails irão sempre passar por este meu gateway, por este ponto de filtragem inicial, eu tenho a capacidade de guardar todos os e-mails. Esses e-mails estão guardados então aqui num arquivo que eu posso rapidamente e pesquisar. Cada utilizador tem acesso ao seu próprio arquivo. Portanto, se eu quiser pesquisar um e-mail de há 10 anos atrás, eu vou pesquisar um e-mail de há 10 anos atrás. Não há limite de espaço e limite de tempo de retenção. Algo muito, muito, muito importante e que é muito interessante. Se nós tivermos, e todos nós já o fizemos, pesquisa de e-mail ao nível do Outlook, diríamos que é 5% da capacidade de pesquisa que o Barracuda Archiving, a capacidade de arquivo, permite fazer. Não só eu consigo fazer pesquisas altamente customizadas, como inclusivamente eu posso mesmo guardar essas mesmas pesquisas. Se eu quiser visualizar essas pesquisas, por exemplo, para mais tarde. E rapidamente eu consigo chegar aqui a alguma pesquisa, fazer um search e ele vai me dar então todos os e-mails associados a essa pesquisa que eu aqui executei. Outro ponto também fundamental é a capacidade de fazer backup. Muitas das vezes há aqui uma dúvida existente em que nós falamos de arquivo, e aquilo que me mostrei são arquivos de e-mail, eu tenho ali os e-mails, eu posso fazer download do e-mail se eu quiser, então qual é a diferença de um backup? Qual é a diferença de um arquivo para um backup, afinal? Bem, a diferença é que, ao nível do backup, eu não só vou fazer o backup do e-mail, como eu vou fazer o backup de mais pontos. Vamos aqui rapidamente saltar para a ferramenta de backup. A nível de deployment, é tão simples a colocação da implementação do backup do Office 365. A única coisa que eu preciso fazer, e se esta for a minha única ferramenta que eu agora preciso neste momento, e foi uma das ferramentas mais procuradas agora na altura da pandemia, em que eu comecei a ver que todas as organizações neste caso, eu comecei a ver que a minha organização utiliza muitas ferramentas Microsoft, como é o caso da Microsoft Teams, Microsoft OneDrive, e eu quero ter backup sobre essas aplicações. Então, houve, de facto, aqui uma enorme procura naquilo que é o cloud-to-cloud backup da Barracuda, que é mais uma camada naquilo que é a proteção de e-mail. E muitos utilizadores começaram agora, ultimamente, pela componente de backup e depois adicionam componente de segurança, sem qualquer problema. Neste caso, qual é a grande diferença? A diferença aqui a nível de backup versus archiving é só, por exemplo, aqui ao nível do e-mail, eu tenho a capacidade de rapidamente ver aqui o backup de determinados utilizadores. Reparem neste ponto. Eu posso fazer o restore deste meu backup num formato parcial, ou seja, eu posso só fazer um restore de alguns pontos que eu quero e posso fazer também restore para uma outra conta. Vamos dizer que eu tenho um determinado utilizador que trabalha no departamento administrativo. Hoje vai deixar a empresa e irá vir outro para substituir. Há determinada informação que a pessoa que irá substituí-lo deverá ter acesso. Então eu posso fazer o restore
da conta de e-mail de um determinado utilizador. Relembre, depois há sempre aquele problema. Atenção, temas de confidencialidade. Relembro, e-mail corporativo é da empresa, e-mail pessoal de utilizador. Eu posso colocar o backup, por exemplo, ao nível do OneDrive, ao nível do Teams, para um novo utilizador que irá preencher aquele cargo que existia lá outro utilizador, do qual eu tenho backup. Posso, obviamente, aqui, é aqui uma diferença naquilo que permite aqui a componente de backup. Aqui o meu browser é que está... sim, já está. Eu tenho aqui, rapidamente, a capacidade de fazer o backup da estrutura de e-mail. Enquanto o arquivo faz o e-mail em bruto, eu aqui, a nível de backup, eu vou fazer o backup, inclusivamente, da estrutura da caixa de e-mail daquele meu utilizador. Porque se eu precisar do backup, ele tem que continuar a ter a sua organização. Ao nível de OneDrive, eu consigo também fazer o backup da organização e de todos os ficheiros existentes. Ao nível também, na parte do Teams, eu consigo ter o backup das conversas, dos grupos. E outra pergunta, e mailboxes partilhadas? Consigo fazer backup? Sim. Necessito de uma licença adicional? Não. Está tudo incluído num só programa de licenciamento. Sem limite de espaço. Sem limite de tempo. Okay? De retenção. Então, um ponto também importante. Outro dado é a capacidade, então, de ter aqui continuidade de e-mail. Caso haja aqui uma falha de um determinado email server, eu quero continuar a receber e-mails. Podemos fazer isto com Barracuda, ao nível do gateway. Os e-mails, obviamente, são armazenados via archiving e eu consigo ter que cada utilizador vai consultar o seu arquivo de e-mail e ver o seu e-mail, mesmo que esse não tenha sido entregue ao servidor de e-mail, porque o mesmo possa estar inacessível. Uma vez que ele volte a ficar que ele volte a ficar operacional, é então recebida então toda a informação. Agora, depois chegamos aqui à conclusão que, reparem que a capacidade aqui a nível de proteção, que eu tenho só com estas duas camadas, já é elevadíssima. Mas mesmo assim, eu devo olhar para a componente de Social Engineering. O que é que nos diz a componente de Social Engineering? Social Engineering diz-nos que eu devo ter uma formação de utilizador. Se repararem, e levantando aqui já um bocadinho o véu, na última camada de defesa existe ali simulação e treino. Barracuda concorda. Nós concordamos. Continua a ser necessário formação de utilizadores. Agora, a questão aqui é, uma coisa é eu formar uma empresa com 50, 70 colaboradores. Quando eu tenho 3.000, 4.000 utilizadores, como é que eu vou fazer? Vou formá-los a todos? Vou alugar um anfiteatro e vou, ou um evento, fazer um mega evento e dar-lhes uma formação sobre cibersegurança? É um facto. Devo fazê-la. Agora, e tem que existir uma forma melhor ou uma camada adicional para quando a formação ou o próprio utilizador não detecte corretamente aquela ameaça de e-mail, consiga-se atuar. É isto. Nós chamamos de Sentinel. Mas trocando aqui um bocadinho por miúdos, nós chamamos do nosso detetive privado de e-mail. Rapidamente, o que é que o nosso detetive privado tem a capacidade, então, aqui de fazer? O nosso detetive privado tem a capacidade de olhar para os e-mails. Onde é que tu andas aqui? Olhar para os e-mails que eu estou a receber e detectar alguns pontos que o João brilhantemente mencionou. Aquele sentido de urgência, e-mails com erros, tipicamente são associados àquilo que é um possível ataque. E eu consigo aqui rapidamente perceber que, olha, atenção, há aqui 37 e-mails que provavelmente, deixem-me só ver se eu consigo aqui diminuir um bocadinho mais, ok. Há 37 e-mails que foram classificados aqui como possíveis ameaças e eu tenho aqui estes mesmos e-mails. Se eu agora for, por exemplo, ver aqui este e-mail que eu aqui recebi, ele vai-me aqui mencionar que, olha, este e-mail utiliza uma linguagem frequentemente utilizada em ataques de fraude ou fraude. É? E a probabilidade deste e-mail ser uma ameaça é elevada. Agora, existem outros formatos. Um e-mail com erros, sentidos de urgência, como eu estava a mencionar, em que rapidamente ele diz que, olha, a probabilidade de ser uma ameaça é superior. Deves adressar este ponto. Agora, o que é que eu posso aqui fazer rapidamente? Eu posso
levantar depois uma análise sobre isso. Já lá vamos. Outras capacidades deste meu detetive. Capacidade de detectar fraudes a nível de e-mail. Algum domínio que se está a tentar fazer passar por outro domínio e eu recebo esta ameaça. E eu consigo detectar se há uma fraude a nível de domínio. Outra das capacidades é account takeover. Ora, se eu estou a dizer que são criadas regras dentro das caixas de e-mail, eu posso monitorizar essas regras. Se eu detectar que estas regras são regras de encaminhamento, regras que provavelmente o utilizador não está a par, eu vou reportá-las para que as mesmas sejam imediatamente removidas. Okay? E este é um ponto importante, porque cada vez que eu precisasse entrar nas minhas 5.000 contas para ver se há alguma regra que não devia ter sido criada, é altamente penoso. Agora, se eu estou a receber uma ameaça, eu posso a qualquer altura levantar um incidente. Porquê? Porque eu posso ter um determinado utilizador que recebeu um ataque de social engineering e eu quero perceber se mais algum utilizador também foi alvo da componente social engineering. Então, sobre este ponto todo, eu tenho a capacidade de fazer análise forense. E eu consigo criar um incidente em que vou, por exemplo, criar um incidente que me diz, olha, daquele email sender, com aquele anexo, com aquele assunto, eu quero pesquisar em toda a minha infraestrutura quantos e-mails ou quantos utilizadores é que receberam este e-mail. Não só eu tenho a capacidade de pesquisar quantos receberam aquele e-mail, como, por exemplo, eu tenho a capacidade, por exemplo, vamos aqui ver aqui um incidente que foi procurado, eu tenho a capacidade de ver quantos utilizadores receberam e-mail e, por exemplo, quantos users é que abriram o e-mail. Quantos é que encaminharam o e-mail? Quantos é que responderam ao e-mail? Quantos é que clicaram em anexo ou informação dentro desse mesmo e-mail? Eu consigo obter toda essa informação. E no final, e no topo destas nossas camadas de defesa, temos simulação de phishing e formação. Simulação de phishing dá uma capacidade de eu customizar possíveis ataques. Posso fazê-lo eu ou utilizar campanhas já pré-customizadas. Eu posso pegar em campanhas que já existem, como existe campanhas a fazer-se passar por uma mensagem do Teams, fazer-se passar por uma informação do Office 365, entre muitas outras. E eu posso utilizar essas mesmas campanhas, essas mesmas simulações, contra todos os meus utilizadores. Qual é o meu principal objetivo? Correr constantemente estas simulações para ver se a taxa de detecção por parte dos meus utilizadores aumentou. Esta é a ideia. Okay? Porventura, qualquer utilizador que caia nesse tipo de simulações tem que ver a componente formativa para que não volte a cair neste tipo de simulações. O objetivo é eu ir fazendo este tipo de ações, diríamos que semanalmente, mensalmente, e depois vou diminuindo, obviamente, a frequência conforme a taxa de sucesso ou vou aumentando conforme a taxa de insucesso. Posso customizar também a nível de formação para colocar tudo em português de Portugal, se assim o quiser, para que forme corretamente, então, todos os meus utilizadores. Com isto, damos a capacidade aqui de ter uma componente de multi-layer protection. Okay? Temos todas estas camadas de proteção e conseguimos aqui aquilo que nós chamamos dentro de Barracuda, aquilo que é o Barracuda Total Email Protection. Okay? Agora, não acreditem só naquilo que eu digo, é possível testarem toda esta componente. Como? É possível fazer um trial de toda esta solução que aqui falamos e é possível também utilizar aqui a componente de Threat Scan. Esta é uma ferramenta que eu aconselho vivamente a sua utilização. O Threat Scan tem aqui capacidade, deixem-me só aqui buscar a ferramenta. O Threat Scan tem capacidade de eu correr um scan sobre a minha infraestrutura do Office 365 e aqui sim. Neste caso é scan.barracuda.com e eu consigo correr. Onde é que faz o meu rato?
um scan sobre a minha infraestrutura. Ora, uma vez que conseguem... agora sim, o rato já desbloqueou. A única coisa que eu preciso é de fazer login com uma conta de Office 365 que seja admin e vai correr um scan nem toda o meu tenant de Office 365. Que report é que me vai apresentar? Vai-me apresentar um report de quantas contas é que foram, quantas contas é que receberam e-mails que são possíveis de fraude, quantas contas é que provavelmente foram alvo de um ataque de account takeover, é? Quantas contas é que provavelmente foram alvo de ataques fraudulentos de e-mail. Portanto, vou correr, no fundo, o Sentinel dentro do meu Office 365. Se chegar à conclusão que realmente eu tenho aqui muitas ameaças e que devo ter uma ação sobre elas, então, no passo a seguir, é fazer um trial de Barracuda. Não tem qualquer custo esta ferramenta de vocês fazerem um scan, façam um scan, vejam o que têm dentro de portas, vejam as ameaças que existem, que vocês provavelmente já foram alvos e nem sequer detectaram, e depois vejam então se realmente temos ou não temos razão em estar aqui a falar na componente aqui de proteção de e-mail. Okay? Eu deixo aqui um bocadinho, não sei se tem algumas questões que queiram colocar aqui neste seminário. João, eu não tenho acesso às questões, não sei se existe alguma coisa do teu lado. Existe. Já foram colocadas aqui questões durante a sessão. Tem aqui uma pergunta se existe a possibilidade de aplicar a sede condicional. Eu depreendo que esta pergunta, ao Fábio, seja... eu acho que esta pergunta é se é possível bloquear o acesso ao e-mail através da nossa rede pública. Não é esse o objetivo quando nós aqui falamos. Existem outras ferramentas, reparemos que o modelo da cibersegurança deve ter vários produtos e um dos produtos que pode existir é fazer essa mesma capacidade. Sim, existem produtos, inclusivamente, existem configurações ao nível do Office 365 que pode ser assim executado e também existem produtos em que a APR também, a certeza que distribui, que consegue garantir que esse ponto assim aconteça. Não é o nosso objetivo aqui de Barracuda. E perguntaram aqui, a nível do reporting, que tipo de alertas é que podemos gerar a nível de tentativas de ataque? Qualquer tipo de tentativa de ataque, o utilizador, por exemplo, no caso de eu receber um e-mail que seja malicioso, cada utilizador recebe um e-mail a dizer que houve determinados e-mails que não foram possíveis de ser entregues e depois também recebe um e-mail sobre quarentena. A nível de alarmística de administrador, eu posso configurar para receber um report, por exemplo, de quantas ameaças é que foram detectadas, quantos ataques é que foram detectados, e eu próprio, se eu tiver direitos de admin sobre esta plataforma, posso entrar dentro do Barracuda e rapidamente ver então quais os e-mails que foram bloqueados e porque é que foram, obviamente, bloqueados. Tudo isto a nível de alarmística existe, porque as ferramentas de segurança não só devem dar uma proteção e um automatismo sobre as ameaças, sobre os ataques, mas devem-nos também dar um ponto muito fundamental que é a capacidade de visibilidade. Não temos mais perguntas para já, estava a ver se alguém fazia aqui mais alguma pergunta. Eu acho que aqui o ponto fundamental, eu acho que espero que tenha sido sucinta a mensagem, tenha sido clara que a nível de proteção de e-mail é preciso termos noção que uma proteção tradicional já não é mais suficiente, precisamos de algo mais. E que quando nós não temos esta proteção, existe uma fraca visibilidade sobre aquilo que realmente são as possíveis ameaças que já existem dentro da minha infraestrutura. Portanto, aquilo que nós mais recomendamos é que corram este threat scan sem qualquer tipo de custos e vejam dentro do vosso ambiente. Porque, em vez de estarem a acreditar na minha palavra ou na palavra do João sobre possíveis ameaças, vejam dentro da vossa própria infraestrutura, porque se calhar, como acontece muitas das vezes, vão ficar muitíssimo surpreendidos com as ameaças que passaram e que existem e que a Barracuda consegue rapidamente detectá-las. E depois façam um trial. Ok. Right.
Espero que tenha sido útil o nosso webinar de hoje. O conteúdo que temos aqui, espero que tenha sido, espero que vocês tenham percebido qual era a ideia da solução e qual é o objetivo desta solução da Barracuda perante as ameaças de ataques que recebemos via e-mail, ao dia 2. Se tiverem mais alguma questão, vocês vão receber por e-mail a gravação e podem-nos a qualquer altura enviar um e-mail para comercial@apr.pt ou se tiverem dificuldade em correr o Sentinela ou fazer o setup da solução, podem falar connosco. E obrigado a todos por terem estado aqui connosco este tempo e neste webinar. Obrigado, até à próxima. Obrigado.